Tem um erro muito comum entre homens acima dos 60 anos, que quase nunca começa com dor forte, quase nunca começa com um susto evidente e quase nunca chama atenção no primeiro dia. Ele começa no silêncio. Começa quando o homem acha normal levantar várias vezes à noite para urinar. Começa quando o jato já não sai como antes, mas ele pensa que isso é apenas idade. Começa quando existe um incômodo, uma pressão, uma sensação estranha no corpo, mas ele prefere não tocar no assunto. E muitas vezes começa também quando o medo entra na frente da razão. Porque quando o assunto é próstata, muita gente não pensa primeiro em cuidado, pensa primeiro em tragédia, pensa em câncer, pensa em cirurgia, pensa em perda de autonomia, pensa em dependência. E é exatamente aí que mora um dos maiores perigos. Eu sou a doutora Glauciene Aguiar e hoje eu quero conversar com você de maneira muito clara, muito responsável e muito humana sobre algo que precisa ser entendido sem pânico e sem fantasia. A próstata merece atenção, sim, merece vigilância, sim. Mas ela não deve ser tratada como uma sentença antecipada. O que destrói muitos homens por dentro não é apenas uma doença, é o medo mal orientado, é a vergonha, é a demora para observar sinais, é a crença de que tudo faz mal, é a confusão entre sintoma, inflamação, envelhecimento e risco real. E eu preciso começar desfazendo uma armadilha. Nem todo desconforto urinário significa câncer de próstata. Nem todo aumento da próstata significa câncer. Nem todo exame alterado significa tragédia. Mas também nem todo sinal deve ser ignorado. Esse é o ponto de equilíbrio que eu quero construir com você hoje. Existe uma diferença muito grande entre viver assustado e viver atento. O homem assustado entra em desespero por qualquer mudança. O homem atento observa o corpo, entende o contexto, respeita os sinais e procura ajuda com consciência. É esse segundo caminho que protege. Quando um especialista em câncer de próstata alerta homens idosos a adotarem hábitos diários, ele não está dizendo que esses hábitos substituem exames, consulta ou acompanhamento médico. Ele está dizendo que existe um terreno dentro do corpo que pode favorecer inflamação, irritação, piora urinária e desgaste progressivo quando é negligenciado todos os dias. E é justamente esse terreno que muitos esquecem. O corpo não adoece apenas por um grande evento. Muitas vezes ele vai sendo pressionado aos poucos. Uma rotina inflamada, um sono ruim, uma alimentação desorganizada, pouca água no momento certo, sedentarismo, excesso de irritantes, estresse constante, barriga aumentada, noites mal dormidas. Tudo isso pesa sobre a bexiga, sobre o metabolismo e também sobre a saúde prostática. Por isso, este não é um vídeo para espalhar medo, este é um vídeo para devolver direção. Ao longo desta conversa, eu vou te mostrar 6 hábitos diários que ajudam a proteger o homem maduro, reduzir agressões silenciosas ao organismo e melhorar o terreno onde a próstata está inserida. E preste atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é muito importante. Esses hábitos não são milagres. Eles não prometem cura, eles não apagam a necessidade de avaliação médica, mas eles podem mudar profundamente o rumo da sua rotina, da sua noite, do seu descanso, do seu nível de inflamação e da forma como você envelhece. E antes de falar dos hábitos, eu quero que você faça uma observação honesta sobre si mesmo. Você está urinando mais vezes durante a madrugada, você sente que o jato enfraqueceu, você percebe demora para começar a urinar, você fica com sensação de esvaziamento incompleto. Você sente ardor, pressão ou desconforto na região pélvica. Você anda mais cansado, mais inflamado e dormindo pior. Se várias dessas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, o seu corpo está pedindo atenção, não necessariamente pânico. Atenção! A grande pergunta não é apenas se existe um problema na próstata. A grande pergunta é esta: que tipo de rotina está empurrando o seu corpo para o desgaste todos os dias sem que você perceba? É exatamente por isso que estes 6 hábitos diários são tão importantes. Eles não servem para alimentar paranoia, eles servem para diminuir descuido. E quando um homem troca medo por estratégia, ele já começa a se proteger de um jeito muito mais inteligente, porque envelhecer com dignidade não é fingir que nada está acontecendo, é decidir conscientemente cuidar do que ainda pode ser cuidado. Uma das falhas mais perigosas no cuidado com a próstata é imaginar que o problema sempre vai avisar de forma dramática. Nem sempre avisa. Na prática, o que eu mais vejo é um desgaste lento, repetido, diário, quase invisível no começo.
O homem continua vivendo, continua trabalhando, continua tentando manter sua rotina, mas o corpo já está mostrando pequenos sinais de que alguma coisa precisa ser corrigida. O problema é que quando esses sinais são tratados como algo sem importância, o organismo vai acumulando pressão. E eu quero te dizer uma coisa com toda clareza. A próstata não vive sozinha dentro do corpo. Ela responde ao ambiente em que esse corpo está vivendo. Ela responde à inflamação, à qualidade do sono, à circulação, ao excesso de peso, ao funcionamento do intestino, ao padrão alimentar e até ao nível de tensão acumulado ao longo dos dias. Isso muda completamente a forma de entender o assunto. Tem homem que passa anos procurando uma única causa para explicar o desconforto urinário, a fraqueza do jato ou a vontade de levantar várias vezes à noite. Mas, muitas vezes, o que existe não é uma única causa. O que existe é uma soma de agressões pequenas, repetidas, que acabam alterando o equilíbrio da região urinária e prostática. É por isso que eu sou contra explicações simplistas. Nem tudo é apenas idade, nem tudo é apenas hormônio, nem tudo é apenas próstata aumentada. E nem tudo, muito menos, é câncer. Só que também seria irresponsável dizer para você ignorar o que sente. O caminho certo é outro. O caminho certo é entender que o corpo dá pistas antes de dar sustos maiores. Quando o homem dorme mal por muito tempo, o organismo inflama mais. Quando se alimenta mal, o metabolismo sofre. Quando passa horas sentado, a circulação piora. Quando exagera em bebidas irritativas, principalmente mais para o fim do dia, a bexiga sente. Quando acumula gordura abdominal, o corpo inteiro passa a viver sob sinais inflamatórios mais intensos. E tudo isso pode repercutir nos sintomas que muitos colocam exclusivamente na conta da próstata. Percebe como a conversa fica mais séria e mais honesta ao mesmo tempo? Eu não estou aqui para apontar um único vilão. Eu estou aqui para te mostrar que existe um terreno biológico que pode ser favorecido ou prejudicado pelas suas escolhas diárias. E esse entendimento é libertador, porque tira você da posição de vítima passiva e coloca você na posição de alguém que pode agir com inteligência. Talvez ninguém tenha te explicado dessa forma antes. Talvez você tenha escutado apenas frases soltas, conselhos genéricos ou alertas que assustam, mas não orientam. Só que um homem maduro não precisa de terror. Ele precisa de direção clara. Precisa saber o que vale observar, o que merece investigação e o que pode ser melhorado com disciplina. É exatamente por isso que os hábitos diários têm tanto peso. Não porque eles substituem o médico, não porque eles garantem proteção absoluta, mas porque eles podem reduzir fatores que empurram o corpo para piora contínua. E existe um detalhe importante que eu não quero que você ignore. Muitos homens só começam a prestar atenção no corpo quando a rotina já está muito comprometida, quando o sono está fragmentado, quando a ida ao banheiro virou uma constante, quando a irritação aumentou, quando o cansaço se acumulou, quando a ansiedade começou a crescer junto com os sintomas. Só que cuidar antes de chegar nesse ponto é mais sábio do que esperar o desconforto dominar seus dias. Esse raciocínio vale ouro depois dos 60 anos, porque nessa fase da vida, preservar a autonomia faz diferença em tudo. Faz diferença no sono, no humor, na disposição, na confiança e até na forma como o homem se relaciona com a própria saúde. Então eu quero te convidar a continuar comigo nesta conversa, com a mente aberta e sem medo de encarar a verdade com equilíbrio, porque daqui para frente eu vou entrar nos hábitos que realmente merecem a sua atenção. E antes de continuar, eu quero te fazer um pedido muito simples. Se este conteúdo está te ajudando a entender sua saúde de forma mais clara, se inscreva no canal. Quando você se inscreve, você ajuda esta informação a chegar em outros homens e outras famílias que também precisam de orientação séria, sem exagero e sem pânico. Cuidar da saúde com consciência começa, muitas vezes, por decidir ouvir a informação certa. Agora, eu quero sair do campo da preocupação e entrar no campo da prática, porque é aqui que muita coisa começa a mudar de verdade. Quando falamos em hábitos diários para proteger a saúde do homem idoso, algumas pessoas imaginam logo mudanças radicais, rotinas difíceis ou uma lista impossível de seguir. Mas não é isso. O que mais funciona na vida real,
costuma ser o que pode ser repetido com constância. O primeiro hábito que merece atenção é a forma como você distribui os líquidos ao longo do dia. Parece simples, mas faz muita diferença. Tem homem que passa boa parte do dia bebendo pouca água, depois tenta compensar no fim da tarde ou à noite, e então não entende por que passa a madrugada levantando tantas vezes. Em outros casos, o problema não é só a quantidade, mas o tipo de bebida. Café em excesso, bebidas alcoólicas, refrigerantes e outros líquidos irritativos perto da noite podem piorar muito o desconforto urinário. O organismo maduro costuma responder mal a esse tipo de abuso repetido. Por isso, um cuidado inteligente é manter uma hidratação mais organizada durante o dia e reduzir exageros nas horas que antecedem o sono. Isso não é viver com restrição exagerada. Isso é respeitar o ritmo do corpo para não transformar a noite em um ciclo de interrupções, cansaço e irritação. O segundo hábito importante tem relação com o prato. E aqui eu preciso falar com sinceridade. Depois dos 60 anos, o corpo tende a cobrar mais caro por uma alimentação inflamatória. Excesso de farinha refinada, açúcar frequente, refeições pesadas demais no período da noite e uma rotina rica em produtos muito processados criam um ambiente desfavorável para todo o organismo. E quando o metabolismo sofre, a região urinária também pode sentir. Não se trata de procurar uma alimentação perfeita, trata-se de reduzir aquilo que inflama e aumentar aquilo que ajuda o corpo a funcionar melhor. Um prato com mais verduras, proteína de boa qualidade, alimentos mais naturais e menos exagero à noite costuma ser um passo importante. Muitos homens percebem melhora não apenas no desconforto abdominal e no sono, mas também na sensação de peso, no bem-estar geral e até na frequência urinária noturna. O terceiro hábito é um dos mais negligenciados e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos: movimento diário. Não estou falando de desempenho atlético, não estou falando de academia obrigatória. Estou falando de não deixar o corpo entrar no estado de estagnação, ficar tempo demais sentado, caminhar pouco, abandonar qualquer rotina de mobilidade e viver em inatividade favorece ganho de peso, piora da circulação, mais rigidez corporal e mais sobrecarga metabólica. Tudo isso vai enfraquecendo o terreno biológico, que deveria estar mais protegido nessa fase da vida. Uma caminhada regular, dentro das possibilidades de cada pessoa, já é um começo valioso. O que importa não é a pressa, o que importa é a constância. E eu quero insistir nisso, porque muita gente acima dos 60 anos se afasta do cuidado quando pensa que só vale a pena se for algo intenso. Não. O corpo responde muito bem a estímulos simples quando eles são mantidos com disciplina. Outra questão que pouca gente relaciona com a próstata é o intestino. Sim, o intestino. Quando ele funciona mal, quando há prisão de ventre frequente, distensão abdominal e esforço repetido, a região pélvica como um todo pode ficar mais desconfortável. O corpo não trabalha em compartimentos isolados. Por isso, alimentação adequada, água no horário certo e movimento também ajudam por esse caminho. Perceba o que estamos construindo aqui. Não é uma lógica de pânico, é uma lógica de manutenção. O homem que quer envelhecer com mais autonomia precisa parar de pensar apenas em doença instalada e começar a pensar em proteção diária. Esse raciocínio é mais maduro, mais inteligente e mais eficaz. E eu quero que você guarde isso com carinho. Às vezes, pequenas correções feitas todos os dias valem mais do que uma grande tentativa de mudança que dura pouco. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, escreva nos comentários de que lugar você está assistindo. Eu gosto muito de ver quantas pessoas estão acompanhando esta conversa de diferentes cidades e países, porque isso mostra quantas famílias estão buscando informação séria para cuidar melhor da saúde. Existe um ponto em que o homem precisa parar de se perguntar apenas se a próstata está grande, inflamada ou sensível e começar a perguntar outra coisa, que muitas vezes é ainda mais importante. O que na minha rotina está empurrando meu corpo para o desgaste?
Essa pergunta muda tudo, porque quando alguém olha apenas para o nome do problema, pode ficar preso ao medo. Mas quando olha para os fatores que mantêm esse problema aceso, começa a recuperar poder sobre a própria saúde. E aqui eu quero entrar em 3 áreas que pesam muito depois dos 60 anos e que costumam ser subestimadas. A primeira é o sono. Dormir mal não afeta só o humor, não afeta só a disposição. O sono ruim mexe com inflamação, hormônios, apetite, controle do açúcar no sangue, pressão arterial e capacidade de recuperação do organismo. E um corpo que vive cansado tende a funcionar pior em vários sistemas ao mesmo tempo. Muitos homens percebem apenas a consequência mais visível, que é levantar várias vezes para urinar, mas nem sempre enxergam o ciclo inteiro. Dormem mal, acordam cansados, ficam mais tensos, se alimentam pior, se movimentam menos, inflamam mais e seguem alimentando um terreno desfavorável. Com o passar do tempo, isso pesa. A segunda área é o peso corporal, principalmente na região abdominal. Eu sei que esse é um tema sensível para muita gente, mas preciso ser honesta. A gordura abdominal não é apenas uma questão estética. Ela está relacionada a alterações metabólicas que aumentam a inflamação no organismo. E quando o corpo vive sob esse padrão inflamatório, a chance de sintomas urinários, desconfortos persistentes e piora da qualidade de vida se torna maior. Não estou dizendo isso para gerar culpa, estou dizendo isso para gerar consciência. Porque quando o homem entende que a barriga aumentada não é apenas uma mudança do espelho, mas um sinal de que o organismo pode estar sobrecarregado, ele passa a olhar para a própria rotina com mais responsabilidade. A terceira área é o hábito de empurrar tudo com a barriga. Adiar exame, adiar consulta, adiar mudança de rotina, adiar atenção aos sinais. Esse comportamento é muito comum. Alguns homens fazem isso por medo, outros por vergonha, outros porque acreditam que descobrir algo será pior do que continuar sem saber. Só que essa lógica é perigosa. Na medicina, muitas vezes, a tranquilidade verdadeira não vem de evitar o assunto, vem de esclarecer o assunto. Se está tudo bem, ótimo, isso traz paz. Se existe algo a investigar, melhor ainda saber cedo do que tarde. Essa maturidade faz diferença enorme na saúde masculina. Por isso, além dos hábitos do dia a dia, eu preciso te lembrar dos alertas que não devem ser ignorados. Sangue na urina, dor persistente, dificuldade importante para urinar, perda de peso sem explicação, dor óssea incomum, febre associada a desconforto urinário ou uma piora clara dos sintomas merecem avaliação. Não é para entrar em desespero, mas também não é para fingir que não viu. O homem que se protege bem não é o que vive assustado, é o que observa, age e procura orientação no momento certo. E eu faço questão de repetir isso porque existe um erro muito frequente em conteúdos de saúde. Ou a pessoa minimiza demais e trata tudo como banal, ou exagera demais e transforma qualquer sintoma em sentença. Nenhum dos dois caminhos é justo com quem está assistindo. O caminho certo é firmeza com responsabilidade. Se o corpo está dando sinais, eles precisam ser lidos com seriedade. Se a rotina está sabotando sua saúde, ela precisa ser corrigida com disciplina. Se existe dúvida, ela precisa ser levada para consulta. A pior escolha é continuar vivendo como se o tempo resolvesse sozinho aquilo que está pedindo atitude. Depois dos 60 anos, cuidar da saúde não é um exagero. É uma forma de preservar liberdade. Liberdade para dormir melhor, para sair sem preocupação, para viajar, para conviver bem com a família, para não viver em função do banheiro, do cansaço e da ansiedade. No fim das contas, é isso que muita gente quer, não quer viver com medo. Quer viver com dignidade. E essa dignidade começa quando você deixa de tratar sinais do corpo como incômodos passageiros e passa a enxergá-los como mensagens que merecem respeito. Eu quero encerrar esta conversa deixando algo muito claro para você. Quando um especialista em câncer de próstata alerta homens idosos sobre hábitos diários, a intenção não é colocar medo em quem já está inseguro. A intenção é evitar que a pessoa chegue tarde a um cuidado que poderia ter começado antes, de forma mais simples, mais tranquila e mais consciente. No fundo, o que protege o homem maduro não é viver em estado de alerta permanente. O que protege é combinar observação,
responsabilidade e constância. Observar o corpo sem negar o que está acontecendo. Assumir responsabilidade pelas escolhas diárias. E manter constância naquilo que realmente ajuda. É por isso que os 6 hábitos que discutimos aqui fazem sentido. Eles não foram colocados como promessa exagerada. Foram colocados como base de proteção. Água no momento certo. Menos irritação no período da noite. Alimentação menos inflamatória. Movimento diário. Sono, melhor cuidado. Atenção aos sinais que não devem ser ignorados. Isso parece simples, mas é justamente aí que mora a força. A saúde não costuma ser destruída apenas por excessos dramáticos. Muitas vezes, ela vai sendo desgastada por pequenas negligências repetidas. E, da mesma forma, ela também pode ser fortalecida por pequenas atitudes consistentes. Talvez você tenha chegado até este vídeo com medo. Talvez tenha vindo procurando uma resposta definitiva. Talvez quisesse saber se deveria se desesperar por algum sintoma, por um exame ou por uma mudança no corpo. E o que eu espero é que você saia daqui com algo mais valioso do que o medo. Eu espero que você saia com discernimento. Discernimento para entender que nem tudo é motivo de pânico, mas que também nem tudo deve ser empurrado para depois. Discernimento para perceber que envelhecer bem não é ignorar o corpo, é aprender a escutá-lo com maturidade. Discernimento para saber que um exame alterado precisa de contexto, que um sintoma precisa de avaliação e que um hábito diário pode, sim, mudar a forma como você atravessa os próximos anos da sua vida. Esse tipo de consciência vale muito depois dos 60 anos, porque nessa fase, mais do que tratar problemas, o ideal é preservar autonomia, sono, tranquilidade, disposição e dignidade. E isso não se constrói com susto, se constrói com decisão consciente. Se você está percebendo mudanças urinárias, desconfortos repetidos, cansaço persistente ou qualquer sinal que esteja tirando sua paz, não faça do silêncio o seu plano. Procure orientação médica. Esclarecer cedo quase sempre é melhor do que esperar no escuro. E eu também quero deixar um ponto muito importante, porque isso precisa ser dito com ética. Cada corpo é único, cada histórico de saúde é único, cada exame precisa ser interpretado dentro de um contexto. Por isso, informação ajuda, orienta, desperta consciência, mas não substitui consulta médica. Nenhum vídeo, por melhor que seja, pode ocupar o lugar de uma avaliação individualizada quando o corpo está pedindo atenção. Guarde isso com você. Cuidar da próstata não é apenas pensar em doença. É pensar em qualidade de vida, é pensar em independência, é pensar em noites mais tranquilas, dias com mais energia e escolhas que não deixem sua saúde nas mãos do acaso. Eu sou a doutora Glauciene Aguiar e o meu desejo é que você leve esta mensagem para a sua rotina com seriedade, mas também com serenidade, sem exageros, sem pânico desnecessário, sem abandonar os sinais que precisam ser investigados. Cuide-se com consciência, observe-se com honestidade e busque ajuda sempre que o seu corpo mostrar que algo merece atenção. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém próximo. Pode ser um irmão, um amigo, o seu pai, o seu marido ou qualquer homem que precise ouvir essa orientação com calma e clareza. Às vezes, um simples compartilhamento faz uma informação importante chegar a quem estava sofrendo em silêncio.